Seja bem-vindo ao podcast Fala Expert. Hoje eu tô com a convidada Renata Andrade, que é minha amiga. Ela é mãe do Vini, ela é mãe do Matheus, ela é esposa do Paulo e toda essa introdução vai fazer sentido para você, viu? Ela é empreendedora, empresária, trabalha com desenvolvimento humano focado em criar mulheres empreendedoras. Você que é mulher empreendedora, você precisa ficar nesse podcast para destravar todas as suas dificuldades e aprender muito mais. Rê, muito bem-vinda ao meu podcast, estou muito feliz em te receber. E agora eu quero que você se apresente, conte um pouquinho de como isso começou. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito honrada e muito feliz, né, de estar compartilhando aqui essa mesa com você. Então, já para dar início, né, eu sou mentora e treinadora comportamental, trabalho com desenvolvimento humano há mais de 8 anos. Hoje o meu foco, ele é específico em mulheres. Tudo começou lá atrás, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade. E aí eu trabalhava numa empresa de TI, de tecnologia da informação. O nosso líder, ele tinha por objetivo, né, que os seus colaboradores, eles se desenvolvessem. Então ele apoiava uma empresa de desenvolvimento humano. E aí ele sempre mandava os colaboradores para passar um final de semana para trabalhar. Justamente as suas habilidades, suas características, o seu emocional. E todas as pessoas que faziam, né, esse treinamento, elas existia uma percepção que elas produziam mais. No meu primeiro treinamento que eu fui, existia um treinador no palco. E eu fiquei encantada com a forma como ele conduzia, como as pessoas elas interagiam, o quanto as pessoas ali elas ficavam reflexivas e ao mesmo tempo elas se descobriam. E eu pensava assim, nossa, é isso que eu quero pra mim. Um dia é isso que eu quero pra mim. E eu entendi que, na verdade, para começar isso aí, eu precisava fazer psicologia. Só que naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, eu já tinha o meu filho mais velho, e eu não tinha condições, assim, financeiras, porque eu morava sozinha com ele, de bancar uma faculdade de psicologia. Mas aquilo ficou no meu coração. E aí eu continuei trabalhando com TI, até que, e olha que interessante, né? Eu falei pra você agora que foi aos 20 e poucos anos. Quando eu trabalhei em várias empresas de TI depois, e quando foi aos 36 anos, 37 anos, olha quanto tempo, eu comecei a fazer psicologia, comecei a estudar psicologia, e eu consegui fazer uma transição de carreira. Eu fiz uma especialização também em análise comportamental, fiz uma especialização em coach, comecei a estudar sobre PNL. As coisas começaram a serem alimentadas nesse ramo, sabe? Começaram a ser nutridas. E foi aí que eu tive o start. Óbvio, né? Que não é tão simples assim, só o start, você vai e muda. Foram 10 anos de start. Exatamente, exatamente. Né? E aí, claro, teve um processo ali de mudança, até porque a gente nunca começa do zero, porque a gente sempre tem uma bagagem de toda a experiência que você trabalhou. Mas, como era um novo nicho, entenda, eu era da CLT e fui empreender. Então, era tudo muito novo. Mas eu acreditava muito, sabe? Eu queria muito fazer o que eu faço hoje. Eu queria muito. Vocês perceberam, assim, a seguinte linguagem, a simbiose que aconteceu dentro da carreira dela. Ela fez um curso. A partir desse curso, ela começou a entender sobre ela. Sim. Então, ela começou a fazer uma autoanálise. Ela começou a se perceber enquanto profissional. Se espelhou em alguém, isso é muito importante para você que está começando. Se espelhar em alguém. Siga um empreendedor, uma empreendedora que já chegou lá, que já alcançou aquilo que você deseja. Então ela se espelhou e todo o repertório, ela me contou que fez faculdade de TI, fez faculdade de pedagogia, até conseguir chegar à formação de psicologia. Né? Hoje eu ainda... desenvolvimento que a gente está tendo hoje. Mas... ao longo do caminho, eu sempre falo o seguinte, comece com o que você tem. O que você tem? Eu posso fazer um curso de PNL, né? Programação Neurolinguística. Eu vou começar a partir desse curso. Eu vou desenvolver um trabalho para conseguir pegar esse valor do curso de volta, né? Eu vou complementar só com você. Nessa época, né, a gente está falando aí de 8, 9 anos atrás,
Você trouxe isso e é bem importante dizer. Nessa época a gente não tinha tanto acesso ao conhecimento de forma tão rápida, né? Quando eu digo de redes sociais, quando eu falo de live, quando eu falo ali de workshops curtos. Exatamente, de você estar ali online, né? Para você poder aprender, se desenvolver, ter uma formação. Você não tinha esse acesso, né? Você tinha que realmente presencialmente ou buscar realmente em livros, bibliotecas. Você já tinha também internet, mas você não tinha tanto acesso hoje. E aí você trouxe algo muito importante. Comece com o que você tem. Sim, comece com o que você tem. E hoje a gente tem acesso. Hoje, muitas vezes para você começar, você não precisa ter aquele financeiro todo ou que você precisa estar preparada. Você precisa ter isso aqui, exatamente. E ter alguém, como você bem falou, ter alguém para se espelhar, ter alguém para se inspirar. Por quê? Porque ali você vai fazer, na verdade, não é só para você, tipo, ficar olhando e se inspirar. Não, você faz uma engenharia reversa. Começa a observar como que aquela pessoa faz o que ela faz, como que aquela pessoa chega em tal patamar. Conheça a história dela, o que ela fez. E olha para sua realidade. Eu vou te contar uma história, olha para sua realidade. Vou te contar uma história de uma cliente. A minha cliente, ela falou assim para mim: Duda, eu sou advogada. Eu já estudei LGPD, eu gosto desse tema, né? Lei Geral de Proteção aos Dados. Um tema muito atual. Eu moro, eu acho que ela mora no centro de São Paulo, perto do ABC Paulista, perto de algumas fábricas automobilísticas. Ela falou que ia trabalhar na fábrica X, não lembro se era Fiat, Ford, etc. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou estudar os advogados que já trabalham lá. E aí a gente vai descobrir o que eles têm em comum, quais são as certificações que eles têm em comum para a gente conseguir alcançar. E descobrimos que ela já tinha todas as expertises e certificações, só que todos eles saíram do mesmo escritório. Eu falei, faça networking com as pessoas que estão nesse escritório, para que você consiga seguir exatamente esse objetivo e esse caminho, trilhar esse caminho, né? Ou seja, na verdade, você fez uma pesquisa para poder planejar. E é o que muita gente fala, né? Conectando isso justamente à minha mudança, né? À minha transição, porque foi uma transição de carreira, de uma área, né, totalmente tecnológica para uma área empreendedora, onde você, empreendedor, é aquele que cria. Sim. Empreendedor é aquele que se inova todos os dias. Empreendedor é aquele que se desafia. Esse é um fato, né? A gente carrega um sonho dentro da gente e a gente ali nutre, né? Alimenta todos os dias com as nossas expectativas, com as nossas esperanças de realmente acontecer. E aí, quando você diz que uma pessoa, essa sua cliente, foi lá e meio que lapidou, né? Foi lá, estudou, se alimentou, exatamente, esse é um plano. Basicamente é um plano de ação, porque comece com o que você tem. E aí eu tô conectando todos os pontos que você trouxe. Comece com o que você tem. E aí você investiga, você tem acesso à rede social, você tem acesso, né, a conteúdos, a pessoas. De alguma forma, você não está aleatoriamente. Você tem um norte. Então, e qual que é a grande questão, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem um atalho. E esse atalho é tipo assim, uma fórmula rápida de você fazer isso, né? Essa transição. Ou recomeçar, ou começar de algo. Não é atalho. Você vai investir um tempo em fazer esse mapeamento, fazer esse investimento em leitura, em pesquisa. Para quê? Para quando você for executar, isso sim, seja mais rápido. E o grande problema hoje em dia, e é natural isso acontecer por conta da rapidez que a gente tem né, o Google, para a gente ir para as redes sociais, a gente tem respostas rápidas, são as pessoas quererem a coisa um pouco pronta. E aí elas se frustram, porque elas acham que não é para elas, né? Aquilo não é para elas, e na verdade não é. É só você fazer de uma forma diferente. É só você, de fato, ter paciência, investir em estudar, em modelar, em se inspirar, em entender o que você pode fazer com a realidade que você tem. Exatamente, eu vou um pouquinho mais profundo, porque ela é minha amiga pessoal.
E eu quero que você fale sobre a mudança de mentalidade que fez você aceitar também construir um produto mais caro, Sim. começar a conseguir se valorizar, porque todo mundo hoje fala sobre high ticket, porque eu quero vender high ticket, etc. Mas o que você entrega? Como que você se preparou para estar até ali? E principalmente, né? Qual foi a mudança de mentalidade que você conseguiu desenvolver pessoalmente e agora entregar para as pessoas? O que as pessoas precisam mudar em relação à mentalidade? Quando a gente fala sobre mentalidade, a gente está falando um pouco sobre o estudo da psicologia, né? Um pouco do estudo da mente humana, sobre comportamento humano, sobre pessoas. E aí, a mentalidade, ela tem como base as nossas crenças. O que são as nossas crenças? As nossas verdades. As nossas verdades, elas são aprendidas através das nossas experiências, dos nossos ambientes. E a gente cria uma bagagem, né? A gente cria exatamente, né? São essas verdades que nos constroem. Com certeza, se a gente tivesse um tempo maior aqui, eu fizesse um bate-papo com a Duda e eu perguntasse para ela assim, Duda, diz para mim o que a sua mãe e seu pai sempre falaram para você sobre coisas convictas, né? E quando ela fosse perguntar para mim, várias coisas eu falaria diferente para ela. Por exemplo, se a gente fosse perguntar sobre verdade, sobre dinheiro, né? Quantas vezes a gente já ouviu, dinheiro é supérfluo, ou dinheiro é sujo, ou dinheiro é isso. Isso são crenças. Ou não gosto de dinheiro. Exatamente. E nós agimos, né? Nós sentimos de acordo com as nossas crenças. Muitas vezes a gente não tem consciência disso. E por isso que é feito justamente o trabalho de autoconhecimento. E aí, completando em relação à minha mudança e o porquê que eu comecei a valorizar ou monetizar de uma forma diferente, por conta do desenvolvimento. Porque quando eu comecei, lembra que eu comecei meio que do zero, não existe zero, mas vamos colocar aqui como analogia um zero. Eu não empreendia. Então, quando eu comecei, eu entendi o seguinte, cara, eu preciso fazer o meu nome. Eu preciso que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, eu moro no centro do Rio, moro na Lapa. E aí, quando eu captava clientes, muitas vezes eles moravam em Santa Cruz, muitas vezes eles moravam em Caxias, mas para mim, eu tinha que fazer o meu nome. Então, eu não tinha percepção de preço, de valor da hora. Eu entendia que aquela pessoa que, de repente, ia me pagar ali R$100 pelo meu atendimento e eu demorasse da Lapa até Caxias 2 horas, ficasse com ela 1 hora, depois voltava. Enfim, para atender aquela pessoa 1 hora, eu levava 3, 4 horas... Para mim, aquilo estava pago. Isso há 10 anos não tinha o WhatsApp. Exatamente. Você tinha no máximo o Skype. Antes da pandemia, não tinha essa facilidade. As pessoas não tinham essa mentalidade que você poderia fazer uma reunião, um atendimento via telefone. Isso, exatamente. Então, você tinha que se deslocar. Exato. Nem então, Uber tinha, né? Não. E então, ou seja, esse atendimento de 4 horas, ele equivalia a R$100. E eu sempre ia aos lugares. Barra da Tijuca, eu sempre estava aqui atendendo. E muitas vezes para atender o dia inteiro 2 pessoas. E não cobrava transporte, nada disso, porque eu não tinha ideia, primeiro, do meu valor hora, e segundo, do quanto também o meu trabalho valia. Isso. Eu não tinha essa ideia. Então, ao longo dos anos, eu investi muito. Eu investi muito em conhecimento. Eu investi muito em me desenvolver. Eu investi muito em saber quais eram as crenças, as verdades que eu trazia dentro de mim e que elas me limitavam, elas me travavam. Elas não me aproximavam daquilo que eu queria. E, na verdade, eu tive dificuldade até de entender aquilo que eu queria. Sabe por quê? Porque eu também cresci com uma verdade, que eu não poderia ser ambiciosa. Porque a ambição era algo errado. Era isso que eu queria ouvir de você. Exatamente. A ambição era algo errado. Como eu cresci dentro de uma família católica e a minha mãe é uma pessoa incrível, né? Tem valores e princípios também que me inspiram, sim, mas ela também tinha as verdades que, sim, foram repassadas para ela. E não tem certo e errado. Tem aquilo que você aprende
e aquilo que você aplica e fica com você. Não tem certo e errado, tem aquilo que você aprende e você repassa. Então, quando eu descobri que, na verdade, aquilo que eu queria ser ou fazer, ele viria muito daquilo que eu ambicionava, e eu comecei a ver a ambição como de uma forma positiva, eu me tornei uma pessoa mais ambiciosa, aspirando por aquilo que eu queria e valorizando quem eu era e quem eu me tornaria. E isso fez total diferença. Isso faz total diferença hoje. Então, hoje eu tenho, sim, os meus serviços, produtos, né, presenciais, que é a minha mesa, que Faz eu um falo... convite para mesa, por favor. Eu tenho uma mesa que ela se chama mesa estratégica. Essa mesa, ela é voltada para empreendedores e empresários que buscam, na verdade, trazer novos olhares, conhecer estratégias, falar sobre mentalidade. Essa mesa, ela acontece num local high ticket, certo? A gente já trabalha a mentalidade a partir daí. Ela acontece no Copacabana Palace. É uma mesa exclusiva, só podem, na verdade, ter 10 pessoas, justamente para que eu consiga direcionar de forma mais detalhada, mais minuciosa, e que a gente faça ali conexão, que a gente faça networking, que a gente crie esse ambiente onde a gente se sinta à vontade para falar das nossas dores e das nossas ambições. E tem duas coisas muito interessantes do porquê da mesa ser no Copacabana Palace. Uma delas é a mudança de mentalidade. Muitas vezes, uma vez quando eu fui perguntar para Rê, por que o Copacabana Palace? Porque as pessoas, elas não sabem que elas podem estar lá. Exatamente. E a mudança de mentalidade começa na mudança de ambiência. Exato. E de ambiente. E o segundo ponto muito relevante e muito importante é o networking. Então, se você se mantém no mesmo ambiente, fechado, naquela caixinha, etc., você não consegue expandir a sua mente, você não consegue fazer uma mudança de paradigma, uma mudança na sua carreira. Uhum. O desenvolvimento humano começa dentro de você, não é Exato, isso? E é exatamente isso que você falou. A mentalidade nada mais é do que a gente trabalhar as nossas crenças, as nossas verdades. É porque crença, às vezes, fica uma palavra muito... quase religiosa. E distante, né? Um pouco. Aí as pessoas falam, cria-se uma resistência, né? E aí, não tenho que trabalhar aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e morrerei assim. Não. Não é as circunstâncias, a sua realidade, ela não vai determinar o seu futuro, aquilo que você ambiciona. Você, é claro que para muitas vezes, e para mim, dentro da minha história, foi muito desafiador. Eu tive que ter coragem e acreditar muitas vezes, apostar muitas vezes sem ter ali o chão para pisar, sabe? Crendo em mim, crendo em Deus e buscando aquilo que eu queria. Porque quando você tem um ambiente, como a Duda trouxe, que te traz as mesmas coisas, que repete para você sempre as mesmas verdades, que não te provocam a ir além, que não te provocam a pensar diferente, que não te provocam a querer coisas diferentes do que você vive hoje. E até não te provocam a entender que você merece. Sim, exatamente. Merecimento. Agora, voltando a falar sobre mindset, eu abri uma caixinha de perguntas e a Cris mandou pra gente a seguinte pergunta. Rê, qual é o livro que você recomenda que a gente leia para mudança de mentalidade? Então, eu vou pegar justamente esse gancho para facilitar. Vou pegar um livro que eu acredito que ele seja uma leitura bem fácil, explicativa, didática. Para quem nunca leu ou não tem o hábito de ler ou quer saber mais do assunto e nunca teve uma leitura assim. O livro se chama Mindset. Ele fala sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. E diante dessa construção que a gente está trazendo aqui de conhecimento sobre isso, quando você começar a ler o livro, vai ficar mais simples a assimilação sobre esse tema. Por quê? Porque lá justamente fala o que é uma mentalidade fixa.
A mentalidade fixa é aquela que diz o seguinte: essa vida que você tem não é para mim. Eu só posso até aqui. Eu não me acho boa o suficiente e não sou capaz de ir além. Merecedora. Exatamente. Eu não me sinto segura e não há nada nessa vida que me faça sentir segura para que eu cresça, para que eu conquiste as coisas que eu quero. E a mentalidade de crescimento, ela vem justamente para mostrar para você que você pode mudar a sua forma de pensar. Então, a partir do momento que eu tenho essa verdade dentro da minha mente, falo assim, isso não é para mim, a mentalidade de crescimento traz o pensamento da seguinte forma: por que não é para mim? Por que eu não posso? Isso também pode ser para mim. Como é possível isso ser para mim? O que eu posso fazer para que isso também seja para mim? Entende? Isso. Então, são dois formatos de mentalidade. E aí, quando você se identifica muitas vezes, porque eu me identifiquei lá atrás com a mentalidade fixa, mas eu não queria estar ali. Então, você precisa decidir mudar. Decisão. Não adianta só você querer. Você precisa decidir e se comprometer. Então, eu passei a filtrar mais os meus pensamentos, e sempre quando vem um pensamento que vem até hoje, tá? Vem até hoje. Sempre quando vem um pensamento que diz pra mim assim, esse lugar não é pra você. Esse próximo nível não é pra você. Esse aqui, você não merece isso. E eu sempre, quando vem esse pensamento, por que não? Eu mereço sim. Merece sim. E aí, a gente começa a fazer o quê? Construir crenças que nos fortalecem. Crenças que nos favorecem. Crenças que permitem o nosso crescimento. Então, a gente começa a entender através do desenvolvimento que, na verdade, tudo é a forma como a gente pensa sobre si, a forma como a gente pensa sobre a vida, sobre as nossas escolhas. Isso. E tudo isso começa do autoconhecimento, tudo isso começa da nossa mentalidade. Então, todos os nossos resultados externos e tudo aquilo como a gente se vê, tudo começa internamente. Parece clichê, mas é esse o caminho. É esse o caminho. Você é merecedor, você é merecedora. Você tem que pensar sobre isso. Agora eu quero, pra gente encerrar, eu quero um conselho de elevador. Pegou o elevador com a sua vizinha e ela falou assim: Rê, eu sou empresária, eu sou empreendedora, eu tô com um problema. Vocês moram no 10º andar, tem alguns segundos até lá. Eu quero que você dê um conselho para essa empreendedora. Olha, existe algo que eu poderia resumir numa palavra que eu construí nesses 8 anos empreendendo, que ela se chama posicionamento. Posicionamento não tem só a ver com a forma como você diz sobre as suas verdades, muito mais de forma da sua marca ou de marketing, como a gente busca nas redes sociais. Eu sempre digo o seguinte: se você não se posiciona na vida, você não se posiciona nos negócios. Os seus negócios, eles não vão crescer. Eles vão ter resultados pontuais. Porque se você tem um gap no seu posicionamento na vida, naquilo que você acredita, naquilo que você é, naquilo que você investe, você não se posiciona na sua carreira e nos seus negócios. Então, o meu conselho seria, antes de se posicionar nos seus negócios, se posicione na sua vida. Excelente, Rê, muito obrigada. Então a gente falou sobre mentalidade. No próximo episódio a gente vai falar. A gente falou de posicionamento de dentro para fora. Nos Sim. próximos episódios a gente vai falar agora da parte de fora, de imagem, criação de estilo, posicionamento, por que usar o blazer, por que usar uma joia ou não usar, etc. A gente vai receber a Edilene no próximo episódio, nossa amiga. Rê, muito obrigada. Agora eu quero que você deixe as suas redes sociais para a gente continuar esse papo por lá. Claro. Como que a gente pode te achar no Instagram, LinkedIn? No Instagram sou Renata Andrade, sou Renata Andrade, você me acha lá. Eu tô sempre compartilhando conteúdo de autoconhecimento, desenvolvimento e empreendedorismo. Inclusive, colocando lá os meus convites, como a própria mesa, estratégica. E também no LinkedIn você pode me achar através de Renata Andrade, especialista comportamental. Você também consegue me achar por lá. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você é do Rio de Janeiro ou estará no Rio de Janeiro dia 26, é um convite, assim, fundamental para você que quer.
Você que já é empresária e está se sentindo travada, ou você que quer começar a empreender, quer começar a ter uma mentalidade empreendedora, esteja entre tantos empresários e empreendedores no dia 26 comigo, com a Renata, lá no Copacabana Palace. Vai ser excelente, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada. Obrigada a você, Duda. Amei estar aqui.